Receba o nosso louvor nesta manhã. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Logo após iniciar o louvor com a palavra. Senhor, muito obrigado por esse culto dessa manhã. Muito obrigado por podermos celebrar a Ti, invocar o Teu nome, cantar louvores, Pai, que só o Senhor é devido. Continue, Pai, a nos abençoar, a nos orientar, a nos capacitar para sempre estarmos reunidos, Pai,
ainda que utilizando algumas tecnologias, reunidos para prestar culto ao Senhor. Culto esse, Pai, que é juntamente com o teu povo. O teu povo está junto nessa manhã. Mesmo em suas casas, estão juntos para celebrar a Ti. Fale os nossos corações através da Tua palavra. Aceite os nossos louvores. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. Amém. Mistério de louvor. Nós estamos aqui, ó Deus, em Tua presença, certo a Tua presença neste lugar. Queremos Te louvar e adorar em espírito e em verdade. Queremos convidar você que está em casa, está nesse momento também, em espírito e em verdade, colocar diante de Deus Todo-Poderoso e dizer que nós entregamos todo o nosso viver, porque nesse momento nós precisamos realmente de Deus nas nossas vidas. Todo o nosso viver, para que Deus venha sempre inteiro tomar conta de todo nós, da nossa nação, do nosso município, da nossa casa. Seja louvado e adorado nessa manhã, Jesus, em espírito e em verdade. Verdade.
resistamos em meio a todos esses conceitos que temos ouvido, nós possamos dizer sempre ao nosso Deus: eis aqui como igreja do Senhor, na tua presença, Deus, a pensar naquilo que tens feito nas nossas vidas, continuamos a buscar e a adorar e a servir ao grande Deus do universo, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Na presença, a pensar no que tens feito em mim, e tudo bem, encontrei na profissão do Senhor Jesus. Venceu, ó Deus, as lutas deste mundo. Nós te adoramos porque nós somos gratos pelo feito do Senhor na cruz por nós. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, nosso Deus. Assim te adoramos e louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Então, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Por você que nos assiste
pela internet, pela rede social. É um momento maravilhoso, embora vivemos um período de afastamento social, mas estamos unidos em espírito, estamos unidos numa só fé, um só Deus, e cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Temos colocado a nossa casa, a nossa família na mão do Senhor, e sabemos que por mais que nos prevenimos, por mais que haja prevenção, se não for o Senhor na nossa vida, o que será de nós? Primeiramente, o Senhor no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação nesta manhã, que está na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Quero falar sobre o poder do Evangelho e a firmeza da igreja. É nesse Evangelho que nós estamos firmados. O apóstolo Paulo escreve esta carta num período em que ele está preso em Roma. É uma das cartas conhecidas como as epístolas do cárcere, onde ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, e ele escreve também uma carta a um amigo chamado Filemão. E o que é interessante é que nesse contexto Paulo está preso, e ele escreve essa carta aos Colossenses e também aos Laodicenses, a igreja de Laodiceia, como se fosse as igrejas irmãs, e Paulo entendia que esta carta alcançaria tanto os colossos como os laodicenses. E Epáfras, o presbítero docente desta igreja, ele é o intermediário aqui entre Paulo e a igreja. E você que nos ouve nesta manhã, eu quero despertar esta preocupação, esse entendimento que o apóstolo Paulo está agora preso, mas preocupado com a igreja. Há uma ausência física do apóstolo Paulo, mas uma união intensa em espírito, em oração, em desejo, um desejo mútuo para que a igreja ficasse firme no Evangelho. É algo que eu quero trazer para o nosso pensamento nesta manhã. É o poder do Evangelho que nos mantém firme nessa rocha. E Paulo escreve nesse sentido. Diz assim a palavra: gostaria, pois, que soubesse com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Glória a Deus. Uma breve oração. Querido Deus e Pai, querido Jesus, mais uma vez, Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Foi lida a palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa alcançar corações, Senhor, seja ela pela rede social, Pai, seja ela pelo contato físico, seja qual for a multiforma do Teu Espírito Santo, Senhor, que ela possa alcançar não só os ouvidos, mas os corações, Pai, dos Seus eleitos, dos Seus escolhidos, Senhor. Abençoa esta manhã, Senhor, abençoa esta palavra, para que ela possa falar aos nossos corações, Senhor. Graças te dou, Senhor, que eu te peço, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Aqui está, irmãos,
algo para a nossa reflexão nesta manhã. O apóstolo Paulo se encontra preso. E o que é interessante é que essas cartas, elas foram escritas com lágrimas. Essas cartas, Paulo escreve a estas igrejas com o desejo dela estar firme no Senhor Jesus. Observe que no versículo 1, Paulo está aqui dizendo: gostaria, pois, que soubesse com grande luta venho mantendo por vós. E é interessante que, ao utilizar essa palavra luta, e para ele que está numa prisão domiciliar, nós observamos que Paulo está tratando aqui de algo espiritual. E é interessante que na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele usa exatamente esse entendimento, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Paulo está tratando de uma luta aqui, não uma luta travada física. Ele não está tratando aqui de algo de espada fisicamente. Ele está tratando aqui de algo de oração, de espiritualidade. Porque no passado, na conquista para a nova Canaã, Josué colocou homens para lutar fisicamente. Hoje, a nossa Canaã, a nossa morada eterna com o Senhor, é conquistada por luta, mas não luta física, mas uma luta espiritual. E eu quero trazer exatamente nesse ponto, esse pensamento. Nós temos travado uma luta. Como ele diz na carta aos Efésios, capítulo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui está a luta do crente. A nossa luta é contra essas hostes, contra esses dominadores. E Paulo está aqui, nesse contexto, a minha luta. Paulo está mostrando aqui que há uma luta travada entre nós, entre as hostes espirituais nas regiões celestiais. Paulo está aqui diante de um contexto filosófico, diante de uma cultura helenista, diante do gnosticismo, que ele sabia que a igreja precisava estar firmada espiritualmente no Senhor, para que os contextos filosóficos, para que os ensinamentos gregos, para que a gnose grega não viesse influenciar no pensamento do Evangelho. É exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Colosso, na igreja de Laodiceia. Havia uma forte influência da cultura grega, havia ali entendimentos gnósticos da cultura helenista, que não aceitava a ressurreição, não aceitava a divindade de Cristo. Isso Paulo entendia que traria comprometimento no evangelho pregado, uma vez que para eles não era possível a ressurreição. Para os gregos, eles não entendiam que Cristo era o próprio Deus. Podemos perceber isto no versículo 2, quando ele diz: eles têm a toda a riqueza, a forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o ministério de Deus, Cristo. Algo que estava em queixa ali, entendimento para os gregos ali, era exatamente isso. Eles não entendiam que Cristo era o próprio Deus. E Paulo está aqui com essa luta travada, ausente fisicamente, mas orando para que a igreja não fosse influenciada por esse entendimento. O que é interessante, que nós temos vivido um período em que nós estamos sendo atacados por todo tipo de gnoses, de entendimentos. Para aqueles que vivem nas redes sociais, se eles não tiverem, estes que vivem nas redes sociais, que vivem ali assistindo tudo no YouTube, tudo em Facebook, tudo ali, se não tiver uma base alicerçada,
a mente dessas pessoas serão cauterizadas de tal forma que daqui a pouco eles vão duvidar da divindade de Cristo. Daqui a pouco eles vão duvidar da ressurreição de Cristo. E daqui a pouco seremos uma igreja liberal, uma igreja que estará sendo, pouco a pouco, sendo apostatada, e nós estaremos negando a nossa fé e recusando o entendimento. É exatamente isso que Paulo está escrevendo nesta carta aos irmãos de Colossos, irmãos de Laodiceia, para que esse entendimento dos gregos, o gnosticismo, não influenciasse no Evangelho, na firmeza da igreja. Observe aqui também, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando de algo do interior. Ele diz no versículo 2, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem o ministério de Deus, Cristo. Observa que esse evangelho, ele não é superficial. Esse evangelho, ele é firmado em nossos corações. Observe que Paulo usa aqui para que o coração deles seja vinculado. Paulo está dizendo aqui que tenham a convicção, a certeza do entendimento. Esse evangelho, ele não está firmado em nós em papéis, em tinta, em caneta. Esse evangelho, ele está lavrado em nossos corações, ele está imprimido em nossas mentes, porque foi o Espírito Santo, foi a obra da graça, foi o poder regenerador do Senhor que colocou esse entendimento em nossos corações, e estamos firmados nesta palavra, porque o Senhor que nos colocou em nós para esse propósito, porque nós fomos chamados para esse propósito, para que esse entendimento venha estar em nossos corações. Não é por raciocínios falazes, como ele vai dizer aqui mais à frente. Não é com filosofias gregas, com gnoses, que a igreja seria se apostatar, seria se deixar de oferecer o verdadeiro culto. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito de salvação. Olha que palavra maravilhosa. É com o coração que se crê para a justiça. É interessante que nós vamos observar na parábola do semeador, o Senhor, ao falar essa parábola, ele vai dizer que saiu o semeador. Ele diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram as aves e comeram. A outras caíram em terrenos de pedras, pedregoso, ela germinou, mas veio o sol e a queimou. Ele fala também sobre aquela que caiu entre os espinhos, que ao crescer ali foi sufocada pelos espinhos. E ele fala sobre aquela que caiu sobre a boa terra. E essa produziu 30, 60, 100. O que é interessante, irmãos, dentro desse contexto, quando ele diz assim, porque com o coração se crê, aqui está, essa semente caiu em boa terra. Ela caiu em seus corações, ela germinou, e ela cresceu e produziu 30, 60, 100. Este é o propósito da eleição, este é o propósito da graça, é esse entendimento, é esse conhecimento, não por filosofias humanas, mas pelo Espírito Santo em nossos corações. E ele diz aqui, no versículo 3, para compreender o ministério de Deus, Cristo. Algo que não era aceito pelos gregos. Não entendia que Cristo era o próprio Deus. Não aceitava a ressurreição. E Paulo está dizendo aqui que esse ministério de Deus é o próprio Cristo.
Andemos mais um pouquinho. No versículo 4 diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Paulo está tratando aqui dos falsos mestres, que eram habilidosos ao poder de convencer, ao poder de persuadir. Paulo entendia que ele estava diante de um grande desafio, porque esses homens eram homens estudados. Esses homens não eram homens leigos, eram homens cultos, eram homens aprofundados na filosofia. Paulo observou isso na Grécia, Paulo observou isso em Atenas, Paulo observou isso diante desses homens. E Paulo sabia muito bem que os seus pensamentos, os seus conhecimentos eram convincentes e poderia ter grande influência na igreja. E nós vamos observar que nos dias de hoje também não é diferente. Os nossos púlpitos hoje não falta intelectualismo. Os nossos púlpitos de hoje não faltam doutorados. Mas nós precisamos observar que esses intelectuais, esses doutorados, eles são importantes. Mas quando eles são usados divinamente por Deus. E abrir aqui um parênteses dentro desses raciocínios falazes. Cadê os homens da Telemídias, os grandes pregadores? Cadê os homens dos saquinhos de sal, dos lencinhos ungidos? Cadê os homens das rosas ungidas para combater o coronavírus? Cadê os homens que iam para a Telemídia desafiar cegos, aleijados, cancerosos? Cadê esses homens para se manifestar agora com os seus pensamentos falazes? No momento que a sociedade está assustada, no momento que a sociedade está encurralada dentro das suas casas, cadê eles para se manifestar agora? Irmãos, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa. É o Espírito Santo que nos conforta nesta manhã. Não é com pensamentos falazes, não é com gnosticismo, não é com cultura grega, mas é pelo verdadeiro entendimento do Espírito Santo em nossa vida. Somente o Senhor na nossa vida. Essa palavra está firmada nos nossos corações. Nesta manhã é o Espírito Santo que nos consola. Nesta manhã é o Espírito Santo que nos dá esperança no momento tão difícil que nós estamos vivendo. E não será com raciocínios falazes que nós seremos enganados. O coronavírus, esse período que nós estamos vivendo de pandemia, tem nos revelado muitas coisas. A pandemia nos revelou, a pandemia do coronavírus nos revelou outras pandemias. A pandemia da violência doméstica, a pandemia dos políticos de mau caráter, que estão fazendo aí a farra do dinheiro público, a pandemia dos falsos crentes, dos falsos adoradores. A pandemia do coronavírus nos revelou outras pandemias, e nós iremos passar, porque é uma fase que nós estamos vivendo. E essa fase irá nos ensinar a ser melhores adoradores, porque essa fase está revelando os verdadeiros cristãos. Aqueles que o Senhor revelou à mulher samaritana no poço de Jacó, que Deus está à procura dos seus verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. O Brasil está vivendo isto. Nós estamos vivendo um período de tristeza dos nossos administradores públicos, dos nossos políticos. Nós estamos vivendo um período de tristeza dentro da família, de violência doméstica. No momento que deveríamos estar ajoelhados, clamando a Deus para que tenha misericórdia de nós, as pessoas estão se gladiando dentro de casa, batendo nos filhos, brigando entre marido e esposa. Enfim, essa fase irá passar
e nós iremos aprender a ser melhores adoradores. Caminhando para o final, observa junto comigo o versículo 5, que nós iremos finalizar. Diz assim: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. É interessante, vamos dar uma paradinha aqui e vamos refletir sobre isto aqui. Paulo está num contexto preso. É por isso que ele usa esse pensamento aqui na sua carta. Embora ausente quanto ao corpo, mas observa que ele coloca aqui algo prazeroso para a nossa reflexão nesta manhã. Contudo, em espírito estou convosco. Podemos dizer, irmãos, que nós estamos vivendo isto nesse momento. A razão disto é este culto que está tendo aqui online. Nós estamos ausentes quanto ao corpo, mas contudo, nós estamos unidos em espírito. Você está na sua casa, onde você estiver agora, nesse momento, embora nós estamos afastados fisicamente, mas nós estamos unidos em espírito. Isto é maravilhoso. Isto é muito gostoso para a nossa reflexão nesta manhã. Paulo está nesse contexto, ele está preso, mas ele entende que em oração, em espírito, ele está unido com a igreja. Observa na continuidade do versículo, ele diz assim: alegro-me verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo está usando aqui uma expressão do militarismo. Ele está usando aqui uma linguagem militar: ordem e firmeza. O que é interessante nessa colocação que Paulo está aqui colocando a igreja no sentido da ordem e firmeza, porque é desta forma que os batalhões ali, os grupamentos ali, os pelotões, eles iam para a batalha. Paulo está usando aqui uma metáfora, uma linguagem do militarismo, mostrando que é de forma enfileirada, em bloco, que a igreja irá enfrentar essa ação demoníaca, essas hostes nas regiões celestiais. Paulo está usando aqui que a igreja ela precisa estar nesse contexto, enfileirado, agrupado, unido em fé, unido em oração, nessa postura, para podermos vencer esse momento tão difícil que estamos passando, e essa luta espiritual. É por isso que Paulo está dizendo aqui: alegro-me verificando a boa ordem e firmeza. Com certeza, Epáfras está trazendo esse entendimento para Paulo, dizendo sobre a firmeza dos irmãos de Colosso, dizendo ali da firmeza dos irmãos de Laodiceia. E Paulo está aqui dando ênfase que é com ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Eu quero concluir utilizando aqui a continuidade da carta aos Efésios, no capítulo 6, eu li o 12, e eu quero continuar o 13 e até o 18, e dar ênfase aqui sobre o que Paulo está falando sobre esta figura do militarismo, com as palavras ordem e firmeza, no contexto que a igreja precisava estar enfileirada para o combate. E diz assim, no versículo 13, na carta aos Efésios 6 e diante, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar
firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado nos pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está, irmãos, a ordem e firmeza. Aqui está a figura que o apóstolo Paulo traz sobre essa figura do militarismo, sobre esta firmeza. Aqui está essa couraça da justiça. Aqui está o escudo da fé. Aqui está calçado os pés na preparação do evangelho. Aqui está o capacete da salvação. Paulo está intercedendo para esta igreja em uma luta de oração, mostrando a eles, a esses irmãos de Colossos, esses irmãos de Laodiceia, a importância deles estarem revestidos em Cristo Jesus, para que eles possam vencer os raciocínios falazes, para que eles possam vencer o gnosticismo, para que eles pudessem vencer a cultura helenística, que eles pudessem vencer toda aquela ação contrária do entendimento do verdadeiro evangelho. E eu trago, na minha finalização da minha pregação nesta manhã, exatamente este pensamento. O poder do evangelho em nossa vida é o que nos mantém firme no Senhor. É a verdadeira palavra, é a verdadeira pregação, é o verdadeiro entendimento que nos mantém firme em Cristo Jesus. Amém? Estarei orando para finalizar, e eu quero desejar aos irmãos um dia abençoado. Você que está na sua casa, que tem um dia maravilhoso, um dia de oração, de reflexão. E à noite, às 19 horas, da mesma forma, será transmitido pela rede social, pelo Facebook da igreja, o culto, às 19 horas hoje. Querido Deus e Pai, querido Jesus, te dou graça por esta manhã, te dou graça por este culto, te dou graça por esta oportunidade, Senhor, por esta palavra, Senhor. Querido Deus, sabemos que a nossa luta não é contra sangue e carne, Senhor, mas contra as ações de Satanás, Senhor. Vimos isso na Tua palavra, Senhor, que precisamos estar em oração para podermos vencer esta ação maligna, esta ação demoníaca que tem lutado dia e noite contra a Tua igreja, Senhor. Querido Deus, que esta palavra, que este entendimento seja firmado em nossos corações, que seja imprimido em nossas mentes, Senhor, para que possamos resistir firmes, Senhor, nos dias maus, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa este momento que nós estamos passando de isolamento social, Senhor. Toma os nossos governantes nas Tuas mãos, Pai. Toma o nosso município, o nosso estado, Senhor, nosso país, Senhor, esta nação, Senhor. Repreenda este mal, Senhor, este vírus, Senhor, do Covid-19, Senhor. Que possamos, Senhor, aprender com isso, Senhor. Que precisamos ser melhores adoradores, servir a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Nos dê um dia abençoado, Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa todos os que estão nos assistindo, Senhor. Querido Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar eficazmente os corações. Eu Te louvo, Pai, eu Te agradeço por tudo, Senhor. É que eu Te peço hoje para tudo sempre. Amém. Deus seja eternamente louvado. Está encerrado.